Matemática 11º ano, ensino médio, são dois dos níveis abrangidos por esta aula. Vamos falar de inclinação de uma reta no espaço, correspondente à aula 11 do capítulo de Geometria no plano e no espaço. Se gostar da aula, não hesite em fazer like e a partilhar com os amigos. Inclinação de uma reta no plano. Temos, portanto, o capítulo de Geometria no plano e no espaço, a parte 2, também existe uma parte 1 igualmente cheia de capítulos tratados. Neste caso estamos na inclinação de uma reta no plano e os assuntos que se seguem são estes que aparecem aqui assinalados. Os que se seguem nas aulas seguintes. Inclinação de uma reta. Consideremos uma reta R no plano. Dá-se o nome de inclinação da reta R ao menor ângulo não negativo que a reta faz com o semi-eixo positivo das abscissas. A amplitude alfa da inclinação verifica estar compreendida entre 0 graus e 180 graus, incluindo o 0 e excluindo o 180. Portanto, isto é definição pura e dura, como se costuma dizer. Há naturalmente que ilustrá-la com gráficos para a compreender melhor. Ora, temos então uma figura onde são representadas duas retas RS com inclinações de 30 graus e 120 graus, respectivamente. Temos então aqui duas retas. Esta tem de amplitude 30 graus, a S de amplitude 120 graus, e notemos o que é que aqui aparece. Dá-se o nome de inclinação ao menor ângulo não negativo que a reta faz com o semi-eixo positivo das abscissas. Portanto, não negativo significa que é positivo ou nulo. E aqui temos o semi-eixo positivo das abscissas, é este semi-eixo que eu aqui estou a assinalar. E, portanto, o ângulo que esta reta faz com este semi-eixo vai ser, tomando como lado a origem do ângulo semi-eixo, vai ter de amplitude 30 graus. Se nós não disséssemos que era semi-eixo positivo, poderíamos pensar que era esta reta, que era este ângulo aqui, e este ângulo já teria de amplitude 180 menos 30, ou seja, 150 graus. Portanto, mas não, como é o semi-eixo positivo, vai ter de amplitude 30 graus. Este aqui também se compreende entre 0 e 180, aliás, como todos, e vai ser, portanto, o ângulo, a inclinação correspondente a uma reta com declive negativo. Nós temos aqui uma reta com declive positivo e aqui uma reta com declive negativo. Neste caso, então, um ângulo obtuso, um ângulo maior que 90 graus. Consideremos no referencial ortonormado OXY a reta R definida pelos pontos A e B e uma reta com inclinação alfa. E temos aqui a reta que descrevi há pouco, portanto, passa pelos pontos A e B, de coordenadas x1, y1, x2, y2, e tem de amplitude alfa. E o que nós vamos fazer agora é deduzir uma fórmula que nos permita determinar a inclinação de uma reta com base no declive da mesma. Temos o vetor AB, que é formado pelos pontos A e B, que é definido pelos pontos A e B, e temos um triângulo, que é possível fazer qualquer que seja a reta, que vai ter um triângulo retângulo que tem vértices nos pontos A e B e neste terceiro ponto, que é o ponto que tem de coordenadas x2 e y1. Portanto, é sempre possível formar um triângulo retângulo por este meio. E comecemos por observar que este triângulo tem este ângulo interno com a mesma amplitude que a inclinação da reta. Portanto, observa-se isso perfeitamente na figura. E, para além disso, também podemos observar que este lado mede x2 menos x1. Portanto, a distância de x1 a x2 pode-se fazer este valor menos este. Por exemplo, se aqui for 10 e aqui for 2, 10 menos 2 dá 8, corresponde ao comprimento deste cateto, do triângulo retângulo. E, do mesmo modo, podemos concluir que este lado mede y2 menos y1. Portanto, temos aqui y2 e y1. Se aqui for 5 e se aqui for 3, a distância entre y1 e y2 é 5 menos 3, que vai ser 2. Portanto, foi apenas um exemplo. Basta fazer o menor valor menos o maior valor menos o menor e obtemos sempre um valor positivo neste caso. Portanto, vamos agora concluir, com base na definição de tangente, que a tangente deste ângulo alfa vai ser este comprimento sobre este comprimento e isto vai nos conseguir dar uma relação entre a inclinação e o declive. Mas vamos continuar então, com todos os passos pelo meio. O vetor diretor da reta R, ou um vetor diretor da reta R é o vetor AB.
que é B menos A, portanto fazemos fazer o vetor como diferença de 2 pontos. Ora, se subtrairmos a B, o A fica a diferença das abscissas x2 menos x1 e a diferença das ordenadas y2 menos y1. Ora, cá está, x2 menos x1, y2 menos y1. E nós temos então que, por outro lado, o declive da reta R pode ser obtido facilmente fazendo o quociente entre a segunda coordenada de um vetor diretor e a primeira. Portanto, é isto que eu estou aqui a fazer. Por outro lado, sabemos que o declive da reta R vai ser a segunda coordenada de um vetor diretor a dividir pela primeira coordenada. Portanto, vai ficar y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Portanto, dá sempre a fazer o declive de uma reta com base num vetor. Seja lá qual for o vetor, o declive vai ser sempre o mesmo. Podemos observar na figura que a tangente de alfa, sabemos por definição de tangente de um ângulo, que é igual, a tangente de um ângulo agudo, ao quociente entre a medida do cateto oposto e o cateto adjacente ao ângulo. Portanto, o oposto é aquele que está à frente, é o que se opõe ao ângulo, o adjacente é o que está junto. Portanto, vai ficar y2 menos y1 sobre x2 menos x1, é o que aqui está escrito, e concluímos então, com base nisto, que o m é igual à tangente de alfa. Portanto, o m é y2 menos y1 sobre x2 menos x1. A tangente de alfa também é y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Portanto, o m vai ser igual à tangente de alfa. E temos aqui uma fórmula muito importante que nos permite encontrar a inclinação ou uma relação entre o declive e a inclinação e, posteriormente, se quisermos saber o alfa, basta fazer a tangente inversa de m e chegamos lá. Portanto, este exemplo que aqui está ilustrado é um exemplo para uma reta com declive positivo. Uma reta com declive negativo poder-se-ia, com raciocínio semelhante, chegar a conclusões similares. Mas o que é facto é que esta fórmula é sempre válida para toda a reta que tenha declive m. Temos então aqui a conclusão. Relação entre a inclinação de uma reta e o declive. Sejam alfa a inclinação de uma reta R e m o seu declive, então a tangente de alfa é igual a m. Foi o que deduzimos no slide anterior. O facto de um ângulo, da amplitude de um ângulo estar entre 0, a amplitude, ou melhor dizendo, a inclinação da reta estar entre 0 e 180 graus, conduz-nos a diversas situações gráficas que vamos apresentar de seguida. Temos aqui então uma primeira situação, que é quando o declive é positivo. Nós vamos ter um ângulo de amplitude compreendido entre 0 e 90. Quando o declive da reta é positivo, a tangente de alfa vai ser positiva também, naturalmente, do ângulo entre 0 e 90. Quando o declive é negativo, nós vamos ter um m negativo. O m, como é igual à tangente de alfa, vai ser negativa. Portanto, vamos ter uma inclinação compreendida entre 90 e 180 graus. E temos ainda o caso do declive nulo. Neste caso, a inclinação é de 0 graus. Temos aqui um exemplo gráfico disto. A situação que aqui falta é da reta vertical e, naturalmente, que neste caso a inclinação será de 90 graus. Vamos então falar das seguintes notas. Quando o ângulo tem amplitude 0, a reta é horizontal. Está aqui o exemplo que ilustra isso. Quando a inclinação é 90, a reta é vertical e não existem nem declive nem tangente de alfa. Portanto, sabemos que a tangente de alfa de 90 não está definida e, portanto, também não há equação reduzida de reta vertical. Portanto, a reta vertical tem uma equação do tipo x igual a A com A pertence entre R, x igual a 5, x igual a 7, x igual a 20. Portanto, não dá para escrever na forma y igual a mx mais b e, portanto, não existe nem declive nem tangente da sua inclinação. E quando o ângulo está compreendido entre 0 e 90, vamos obter facilmente a amplitude do ângulo fazendo a tangente inversa do declive. No caso de estar compreendida a inclinação entre 90 e 180, nós aqui já temos que fazer tangente inversa do declive mais 180 graus. Vamos ver em termos práticos o que é que isso significa, porque efetivamente quando fazemos numa máquina de calcular a tangente inversa de um valor qualquer, ela vai nos dar sempre um resultado compreendido entre menos 90 a 90. Mas como nós queremos enquadrar-nos entre 0 e 180, não nos vão servir valores negativos, pelo que se somarmos 180 graus, já esses valores negativos passam a positivo e, portanto, chegamos à conclusão. Portanto, quer isto dizer que se fizermos na máquina, neste exemplo que aqui está, a tangente inversa do m, ela vai nos dar este ângulo aqui em baixo, a amplitude deste ângulo. Mas nós então, se somamos 180,
vamos ficar com o ângulo que aqui está assinalado. Naturalmente que se manda este valor 180, vamos parar aqui e portanto vai ser este o valor que nós pretendemos. Portanto é o que aqui está escrito, é o que significa o que está escrito nesta nota. Ora, o primeiro exemplo. Queremos a inclinação das retas de equações y igual a 2x menos 2 e esta que aqui está escrita não na forma, portanto é uma equação de uma reta, mas não está escrita na forma reduzida. Mas nós vamos tratar de a passar para a forma reduzida. No caso da primeira reta, nós temos que a tangente de alfa é igual a 2, a tangente da inclinação é igual ao declive, pelo que o ângulo tem de amplitude, o ângulo correspondente, ou seja, a inclinação vai ser igual à tangente inversa de 2 e que vai ser feita numa máquina de calcular para chegar à conclusão que é aproximadamente 63,43. Já vou mostrar como é que se coloca na máquina, como é que se obtém numa máquina científica a tangente inversa de 2. Antes disso, vou explicar este símbolo de implica ao contrário. Então, eu não posso dizer que a tangente de alfa ser 2 é equivalente a ter alfa igual a tangente inversa de 2, porque a tangente inversa de 2 vai ser sempre um resultado compreendido entre menos 90 graus a 90 graus. E a tangente de alfa é 2, por exemplo, não só neste ângulo, mas também neste ângulo mais 180, neste ângulo mais 360, todos estes valores têm tangente igual a 2. Portanto, o ângulo de ser igual à tangente inversa de 2 implica que a sua tangente é 2, mas a tangente de ser 2 não implica que o ângulo é aproximadamente 63,43 graus, porque há infinitos ângulos que têm tangente igual a 2, não tem que ser, portanto, este. Vamos agora ver numa máquina científica, como é que se pode obter este valor. Temos aqui um exemplo de máquina científica. Ora, fazemos secant e na tecla tangente inversa. Portanto, o secant é para obter tudo o que está a azul nesta calculadora. Tangente inversa de 2. Antes de fazer, podemos ver se a máquina está em graus ou radianos. Ora, cá está aqui a dizer que está em degree. Portanto, clicando no mode consegue-se fazer isto. Secant quit, tangente inversa de 2 vai ser aproximadamente 63,43 graus. Portanto, aqui não se falava no tipo de arredondamento que era para fazer, pelo que eu optei por colocar 63,43. Quando se pede, quando se indica qual é o rigor, se é às centésimas, às décimas, devemos ter em conta isso. Mas se respondêssemos, por exemplo, que é aproximadamente 63, também seria de aceitar. Temos então que a inclinação é aproximadamente 63,43 graus. No caso da segunda reta, nós temos que a podemos escrever na forma reduzida, passando o menos 3x para o outro lado. O 3x para o outro lado fica menos 3x, depois passando a dividir por 2 fica menos 3 meios de x, e 6 a dividir por 2 vai dar 3, pelo que concluímos que vamos ter um declive igual a menos 3 meios, e logo como a tangente do alfa é igual a m, fica a tangente de alfa igual a menos 3 meios, ou ainda que o alfa é aproximadamente, ou alfa neste caso, é igual a tangente inversa de menos 3 meios mais 180. Cá está a aplicação da nota que falei há pouco. Quando o declive é negativo, neste caso menos 3 meios, nós temos que adicionar 180 graus. E, portanto, vamos chegar à conclusão de que a inclinação é aproximadamente 123,29. E para mostrar qual é que era o output da máquina caso não fizéssemos o mais 180, caso não adicionássemos 180, vou novamente recorrer à máquina. Ora, cá temos tangente inversa de menos 3 meios, o menos posicional, portanto, e se não fizéssemos mais 180, ela dava-nos como output menos 56,31. Portanto, nós aqui sabemos que a tangente inversa numa máquina científica é sempre um valor entre menos 90 graus a 90 graus, pelo que temos que nos adaptar a esse facto para obter aquilo que pretendemos. Como a amplitude de um ângulo, por definição, está comprimida entre 0 e 180 graus, nós aqui, se adicionarmos 180, temos também uma tangente que dá igual a menos 3 meios, só que tem a vantagem de nos dar a inclinação, que é o que pretendemos neste exercício. Portanto, aqui temos 123,69 graus. Podemos então concluir que a sua inclinação é aproximadamente 123,69 graus. Vamos a um segundo exemplo. Determinemos a equação reduzida da reta com inclinação 60 graus e que contém o ponto 0,6. A diferença está que, em vez de nos pedirem a inclinação
dá-se a inclinação e pede-se a equação da reta, portanto é ao contrário do primeiro. Ora, sabemos que a tangente da inclinação é igual ao declive. A tangente de 60 há que saber que é igual a raiz 3, portanto pode-se saber este resultado com base na tabela dos ângulos de referência 30, 45, 60. Portanto, nós podemos saber que a tangente de 60 é igual a raiz 3. Existe inclusivamente para correr nas máquinas de calcular, em algumas, uma espécie de cábula onde se consegue consultar isso. Eu vou passar a mostrar. Ora, aqui temos a máquina de calcular. E se recorrermos a um software que circula por aí normalmente, pode-se obter inclusivamente no site ou no fórum da Texas, tabela outros. Ora, aparece-nos aqui a tabela trigonométrica que nos dá o seno, cosseno e tangente dos ângulos de amplitudes 30, 45 e 60. E temos então, no caso da tangente 60, que a tangente 60 é igual a raiz 3. Portanto, neste caso da inclinação, precisamos sempre de saber as tangentes, ou seja, as conhecidas são 30, 45 e 60. Portanto, são raiz 3 sobre 3, 1 ou raiz 3, mas ainda há que saber as outras que são derivadas destas, porque resultam de somar a menos 30, a menos 45 e a menos 60, ou tal 180, que é no caso das inclinações negativas. Portanto, temos ainda que saber os ângulos cujas tangentes são menos raiz 3 sobre 3, menos 1 e menos raiz 3, mas então quando surgirem situações dessas, eu irei ilustrar convenientemente com base no círculo trigonométrico. Não é difícil de fazer, mas baseia-se fundamentalmente no que estamos aqui a ver nesta tabela trigonométrica de ângulos de referência. Por isso é que se chamam ângulos de referência. Ângulos de referência para quê? Ângulos de referência para os outros que não são estes, mas que estão de alguma forma relacionados com estes no círculo trigonométrico. Como a tangente de 60 é igual a raiz 3, então o seu declive é a raiz 3. E vamos ter então que a reta é da forma y igual a raiz 3x mais b. Para encontrar o valor de b, podemos então trabalhar com o ponto 0,6. Temos mesmo que trabalhar porque é o único elemento que nos dão, o único dado, portanto é que o ponto 0,6 lhe pertence. Portanto, o que nós fazemos sabemos que a reta tem esta forma, já descobrimos o seu declive, só não sabemos o b, mas podemos saber o b com base no ponto dado. E vamos então substituir o ponto 0,6 nesta equação. Substituir significa que vamos pôr no lugar do x o 0 e no lugar do y vamos pôr o 6. Fica, portanto, 6 igual a raiz 3 vezes 0 mais b, de onde sai que o b é igual a 6. E a conclusão é imediata. A equação reduzida da reta é y igual a raiz 3x mais 6. E está o problema resolvido. Já encontramos a equação da reta com base na sua inclinação e num ponto que ela contém. Vamos a um terceiro exemplo. Neste caso, em termos práticos, queremos saber a equação reduzida da reta representada na figura, mas em termos práticos o exercício é rigorosamente igual ao anterior. Note-se que, em vez de dizer que a inclinação é 2/3 de π, ou que correspondem em graus a 120 graus, portanto, para passar de radianos para graus, neste caso, basta fazer 2 vezes 180 a dividir por 3. Ficamos com 120 graus. Também poderíamos fazer a regra de 3 π está para 180, assim como 2/3 de π está para x, mas é mais fácil de fazer da primeira maneira. Portanto, aqui nós dão-nos a inclinação e dão-nos um ponto, só que dão, em vez de darem em texto, dão na figura. Portanto, o ponto tem de coordenadas 0, 1. Portanto, em termos matemáticos, é rigorosamente igual ao exemplo anterior, ao exemplo 2. Portanto, vamos a isto. O declive da reta é m, que é igual à tangente de 2π sobre 3. E a tangente de 2π sobre 3 não é, ou seja, a tangente de 120 graus não está naquela tabela que mostrei há pouco, mas está relacionada. Vamos ver isso. Ora, aqui temos o círculo trigonométrico com o ângulo de amplitude 60 graus representado, bem como o de 120, que é 2/3 de π, e consegue-se notar na geometria da figura. A tangente já se sabe que tem que se prolongar o lado de extremidade ao encontro da reta x igual a 1, e onde encontrarmos a reta, a abscissa do ponto de interseção, a ordenada, quero dizer, do ponto de interseção da reta da semirreta, que aqui está tracejado com a reta de equação x igual a 1, é que nos vai dar a tangente, ou seja, a tangente vai ser este valor que aqui se lê. Mas nós conseguimos perceber na figura que é igual à tangente de π-terços, que se lê aqui, com exceção do sinal. Portanto, a tangente de 2/3 de π vai ser o simétrico da tangente de π-terços, que ainda há pouco vimos que era igual a raiz 3, pelo que a conclusão final é que vamos ter um declive igual a menos raiz 3. Ou seja, recapitulando,
queremos um ângulo, queremos calcular a tangente de um ângulo que não figura na tabela, ou seja, que não tem amplitude 30, 45 ou 60. E o que se vai fazer é simplesmente fazer a representação do ângulo em causa no círculo trigonométrico e depois comparar com o 30, com o 45 ou com o 60. Neste caso, obrigatoriamente teremos de trabalhar com o 60 graus e chegar à conclusão, com base na geometria do círculo trigonométrico, que a tangente é igual a menos raiz de 3. Então, esta é uma das maneiras, das mais fáceis para fazer. Outras maneiras que haja, geralmente, baseiam-se em fórmulas, portanto, é possível também trabalhar com fórmulas para passar da tangente de 2/3 π para um ângulo do primeiro quadrante, chama-se redução ao primeiro quadrante, mas esta maneira é a maneira mais acessível. E, basicamente, os outros casos que há são comparar, em vez de ser com o 60, comparar com o 45 e comparar com o 30, mas basicamente este ângulo estará aqui, aqui ou aqui e o raciocínio é em tudo análogo a este. Cá temos então, vamos ter menos raiz de 3 de declive. E com isto, concluímos que a reta tem uma equação reduzida da forma y igual a mx mais b, portanto, menos raiz de 3x mais b, onde o b pertence a R. E para saber o valor de b, podemos trabalhar com o ponto 0,1. Nós já sabemos, para dizer a verdade, que o b vai ser 1 porque sabemos que numa equação reduzida da reta, a ordenada de origem corresponde ao valor de b. Mas se nos tivéssemos esquecido, vamos supor, poderíamos substituir o x por 0 e o y por 1, ficava algo deste tipo e cá está. O b fica igual a 1, uma vez que menos raiz de 3 vezes 0 dá 0. E temos então que o b é igual a 1 e que a equação reduzida da reta é y igual a menos raiz de 3x mais 1. Chegamos assim ao pretendido, portanto, a equação reduzida da reta que aqui está representada a azul, com inclinação 2/3 π e que passa no ponto 0,1. Recomendamos agora que se pratiquem os conceitos adquiridos nesta aula, resolvendo a parte da ficha de geometria no plano e no espaço correspondente à aula 11, inclinação de uma reta no plano. Portanto, a aula é importante, muito importante, de aplicarem o que se aprendeu nesta aula para consolidar a matéria. Caso tenham gostado da aula, não se esqueçam de fazer like e partilhar com os amigos.